Muito boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, vereadora Grazi, presidente Caputo, todos que estão aqui na assistência, quem está também nos assistindo de casa. Bom, vou aproveitar o ensejo e também vou começar falando do hospital. Eu nem ia falar sobre isso, mas a gente teve uma reunião da SIC essa semana que passou, na quarta-feira, e a gente recebeu lá o interventor do hospital justamente para falar sobre essa questão do alvará sanitário e desse valor de R$100 mil para resolver todas as pendências e todos os problemas, né? E, óbvio, ele fez uma conta lá e mostrou uma conta que com esses R$100 mil ele ia conseguir por ano uma receita de 4 milhões. Olha, ele fez explicação para uma série de empresários, né? Óbvio que os empresários na hora fizeram conta e falaram, pô, a prefeitura não tem R$100 mil para fazer uma obra para poder ganhar 4 milhões? Ficou claro para todos que não é R$100 mil, né? O valor para se resolver isso. São diversas, por exemplo, portas de bloco cirúrgico que ele falou que está podre. Enfim, várias coisas, vários apontamentos. Então, acho impossível com R$100 mil. Eu até questionei se R$100 mil não era o projeto de adaptação da infraestrutura e não a execução, né? E ele deixou bem claro que era a execução de todas as adaptações. Realmente, eu acho que todo mundo que estava lá ficou com o pé atrás e não entendeu esse valor, né? Porque tu investir R$100 mil para ganhar 4 milhões parece uma coisa óbvia e que todo mundo vai querer, né? Então, acendeu esse alerta. Mas nem ia falar sobre isso, mas aproveitei o ensejo do vereador Leandro para falar um pouquinho sobre isso. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre um projeto de lei meu que vai ser votado hoje, que é o projeto que trata sobre a transparência da coleta de lixo em Canela. E bom que o Frost esteja aqui, porque a gente já tem conversei com ele, conversei com o prefeito Gilberto César também, que gostou bastante da ideia. E a gente precisa de transparência na administração pública. E com lixo, que óbvio que não vai ser diferente, a gente precisa de transparência em qualquer contrato que a gente tem hoje na administração pública de Canela. E a gente tem hoje uma série de dificuldades, na minha opinião, na questão da coleta. Uma delas, falta de fé do morador. Falo isso direto. A gente teve durante anos uma empresa que não fazia a coleta de forma correta, o morador ia lá, fazia a separação correta em casa, a empresa vinha e acabava misturando tudo. Acabava que muitas vezes o morador se sentia desmotivado para fazer a coleta de forma correta. Teve também essa troca da empresa, né, que no primeiro momento é um pouco mais difícil, a gente teve esse período de adaptação, acho que já está melhorando, as coisas estão entrando nos trilhos, né, até a empresa entender as rotas, entender a cidade, né, era uma empresa de fora. Então também teve essa dificuldade no começo, eu acho que hoje está bem melhor já, eu pelo menos não tenho mais recebido tantas reclamações. Outro problema que eu vejo hoje é a questão de falta de informação, né? A gente teve mudança de rotas, a gente teve algumas mudanças na coleta e muitas vezes essa informação não chegou lá no morador, né, na ponta, para saber o que ele, na casa dele, efetivamente tinha que fazer, se era botar o lixo na terça, na quarta, na quinta. E uma outra informação que na minha visão é extremamente importante, a gente tinha enquanto aluno, eu quanto aluno, na década de 90, que era como fazer uma separação correta do lixo, né? Naquela época eu lembro muito do Froze, falo direto para ele sobre Semana do Meio Ambiente, sobre a escola ir até o Teatrão e a gente ter diversas palestras sobre meio ambiente. Naquela época se trabalhou muito essa informação, a gente teve ótimos resultados, né, Froze, naquela época. Acabou se perdendo completamente com o tempo e hoje eu acho que a gente tem que praticamente recomeçar essa reconstrução, né, reconstruir essa questão do lixo e essas informações, né, para que as pessoas possam de novo voltar a colaborar. Hoje também vejo um dos principais problemas que é o seguinte, né, muitas vezes o caminhão não recolhe o lixo porque o lixo está misturado, seco, orgânico. O morador que botou o saco de lixo acaba não sabendo se o caminhão passou, se não passou, por que ele não recolheu, né, se tem um motivo que ele não recolheu ou se o caminhão simplesmente não passou. Então, com esse projeto de lei, a gente deve também facilitar que o morador tenha acesso a esse tipo de informação e, principalmente, eu dei algumas ideias para o Froze, né, Froze, da questão também do adesivo, né, por exemplo, quando o catador de lixo passa e vê que o resíduo tá misturado, ele possa botar, de repente, um adesivo ali para deixar claro que ele passou naquele lugar ali, que aquele rejeito ele não foi recolhido porque ele está em inconformidade, está misturado, né. Acaba que hoje o morador não sabe, né, se o caminhão passou, se o caminhão não passou, por que não foi recolhido. Bom, mas por que é tão importante essa questão do projeto de lei da transparência do lixo?
Na minha opinião, o mais importante, como eu falei aqui, é a transparência do serviço. A gente precisa melhorar essa comunicação com moradores de Canela. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. A gente tem que saber usar isso, né? São diversas possibilidades que a tecnologia nos traz. Eu trago aqui como exemplo um aplicativo, estava até mostrando para o vereador Roberto Danani antes, de Brasília, onde tu, com a tua localização do teu celular, tu pode saber se o caminhão já passou, se ele vai passar, que caminhão vai passar, se é orgânico, se é seco. Então ele tem uma série de informações que dá base para ele saber, né, qual é a situação do lixo. Outra questão que é bem legal, não tem nesse aplicativo, mas a ideia é que seja implementada aqui é a notificação, para que a pessoa possa receber uma notificação no celular avisando que daqui 1 hora o caminhão deve estar passando na área dela. Isso ajuda ela a se organizar, avisa se é orgânico, se é seco. Então, não adianta. A gente tem que usar a informação e principalmente a inovação para trazer uma qualidade de vida melhor para o morador de Canela. E grande parte dessas informações a gente já tem ali na secretaria, né? Conversei com o Froz, a gente já tem o rastreio, por exemplo, dos caminhões em tempo real, o que facilita muito, né, a implementação de um aplicativo. E o que eu boto como primordial no fim de tudo isso, que é a volta do fé do morador, né? Para que ele tenha ele acredite, ele tenha credibilidade no sistema, para que ele faça a parte dele e saiba que esse caminhão vai fazer a coleta correta, vai entregar lá na cooperativa, a cooperativa vai fazer a separação e a venda, né, desse ativo hoje, que é o lixo, né? A gente trata como lixo, mas ele vale dinheiro. E com certeza a cidade só tem a ganhar com a transparência das suas ações, né? A gente tem diversas leis aqui, a vereadora Grazi fez um projeto de lei sobre a transparência dos projetos, né, arquitetônicos, que é super importante. A gente não tem, hoje a gente não sabe como anda exatamente esses projetos em Canela. O prefeito já foi muito adepto, já conversei com ele adorou a ideia, inclusive me deu uma permissão, uma carta para que a gente possa começar a conversar com algumas empresas, principalmente aqui de Canela, que tem essa capacidade de desenvolver esse aplicativo. Eu também vou falar rapidamente da questão da coleta do lixo. Peço aqui aos vereadores que, então, me apoiem, né? Apoiem o projeto de lei, que a gente hoje possa votar ele e ter uma aprovação dele. E eu quero falar também aqui da coleta de lixo em si, né? E começo dando os parabéns para a Laci, que faz um incrível trabalho, está sempre na rua, está sempre indo atrás dos moradores, conscientizando, dando informação. Froze também é um cara que ajuda muito, sabe muito nessa questão do lixo. Mas eu acredito, eu vou trazer aqui o meu exemplo, que a gente tem que melhorar um pouco esse dimensionamento da coleta de lixo. Dou o exemplo lá de Santa Terezinha, onde eu moro. E falo aqui sobre a coleta de lixo reciclável, que passa na quarta e na sexta pela manhã. Então, na prática, a gente passa o caminhão sexta da manhã, a gente começa a acumular lixo reciclável na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, 5 dias na quarta-feira, então, o caminhão passa. Então, são 5 dias de lixo acumulado. Muitas vezes, acontece isso na minha casa, é tanto lixo, até porque o lixo seco ele tem um volume maior, muitas vezes, caixa de TV, micro-ondas, acaba que com esses 5 dias sem coleta, ele acaba inclusive misturando com o container do lado, que é o container do lixo orgânico. Então acaba se misturando os lixos, eventualmente a própria empresa não vai fazer a coleta por estar sem conformidade. Então a gente tem 5 dias, né, um gap, um intervalo de 5 dias entre esses dias de coleta. Na quarta-feira faz a coleta, então a gente começa a acumular novamente quarta, quinta e na sexta-feira o caminhão já passa. Então a gente tem esse intervalo que é um pouco complicado, intervalo de 5 dias num período, um intervalo de 2 dias em outro. Então, talvez seja... E eu vi que isso, em várias localidades, praticamente todos os bairros têm esse mesmo problema. Talvez seja uma forma de redimensionar e repensar essa coleta, né? Só reorganizar as datas. Seria isso. Boa noite.